aí, com você mais um programa Cabeça para Cima, que você já sabe que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e pode assistir também pela internet, pelo site www.boasnovas.tv. Olha, todos os dias eu falo a mesma coisa. Você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e pela internet. E aí as pessoas muitas vezes me perguntam, puxa, mas olha, eu não pego o sinal da Boas Novas na minha televisão, como é que eu faço para ver? Internet, www.boasnovas.tv. A gente usa, na verdade, a internet para ser uma expansão da nossa cobertura. Por isso, em qualquer lugar que você esteja, realmente você pode assistir a Boas Novas. E você, pela internet, não precisa ficar presa a um computador. Você pode usar também o seu smartphone, o seu tablet. Baixa o aplicativo da Boas Novas e ele vai te acompanhar em qualquer lugar. Você vai ter as informações do nosso site e vai ter a nossa programação completamente ao vivo. E além disso, qualquer hora que você queira assistir ou rever um dos temas que a gente falou aqui, você vai lá no site e o programa está disponível para você. Via de regra, 48 horas após a exibição inicial, o programa está lá e você pode revê-lo, você pode compartilhar com seus amigos. É a Boas Novas, aí pertinho de você, sempre junto de você, levando uma programação saudável 24 horas por dia, com temas que informam, que orientam e que edificam a sua vida. Se você quiser ver ou ouvir o debate de qualquer tema que seja do seu interesse, manda para a gente. Nós vamos avaliar e provavelmente nós vamos aqui conversar sobre esse tema para que você possa tirar as suas dúvidas ou receber a orientação que você precisa. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele não é muito falado, não. Aliás, pouca importância se dá para esse tema, mas é preciso falar sobre ele. É preciso que nós tenhamos cada vez mais informação sobre o tema do Cabeça para Cima de hoje. Vamos falar sobre loucura. A palavra loucura e até o termo doença mental são usados muitas vezes de uma maneira pejorativa e até mesmo irresponsável. E isso, de certa forma, até prejudica o tratamento de pessoas que tenham distúrbios psíquicos, porque elas são impactadas pela forma como se enfrenta esse tipo de problema. Portanto, é importante a gente saber o que é de fato a loucura, como se diagnostica esse tipo de problema e mais, como é que é o tratamento? Será que tem cura? Essas e outras questões no Cabeça para Cima de hoje, quando discutimos aqui e conversamos sobre loucura. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial de convidados para conversar conosco. A loucura é conhecida pelo termo doença mental. A expressão foi criada com uma intenção humanizadora, em virtude de se pretender evitar o preconceito da loucura e colocar os loucos na categoria de doença. Mas a mudança da palavra não mudou os conceitos de exclusão frente à loucura. No começo da década de 60, o Programa de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde investia no aprimoramento do diagnóstico e classificação da doença mental, sendo hoje denominada como transtornos mentais e de comportamentos. Além do tratamento com os remédios chamados antipsicotrópicos, a psicoterapia pode auxiliar o paciente a lidar com as dificuldades de realizar atividades do dia a dia impostas pelos sintomas desses transtornos. É isso aí, né? Há quem diga que um pouco de loucura na vida faz muito bem. E dizem também, né, que acho que é de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Será que isso é verdade? Loucura é algo importante da gente falar. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse tema e eu recebo aqui no estúdio para que possamos conversar sobre isso a Raquel Fernandes. A Raquel é psiquiatra, ela é diretora do Museu Bispo do Rosário, aliás, Bispo do Rosário Arte Contemporânea aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa só, né? Bispo do Rosário Arte Contemporânea, é isso aí. Isso, com certeza. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer, né? Enorme a gente estar aqui, poder falar um pouco sobre esse tema que é tão complexo, né? E que ao mesmo tempo tão próximo, né? De nós, mesmo que a gente queira muitas vezes colocar de lado, né? Debaixo do tapete, né? Mas eu acho muito importante a gente poder falar de uma forma, né? Que as pessoas não precisem ter tanto medo sobre isso, né? Verdade, verdade, é isso mesmo.
É também conosco a Cristina Simões. A Cristina ela é psicóloga, também é psicanalista e ela é coordenadora geral do curso de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui presente para poder falar da saúde mental e da importância do tratamento e da condução, né, desse quadro, né, que, como você falou, aflige muita gente e muita gente desconhece como lidar com ele. Verdade. O que você acha? De médico e de louco todo mundo tem um pouco? Sim, com certeza. Tá certo. Olha, completa o nosso time a Cristina Tadeu. A Cristina que é estudante de psicologia, mas ela é também pesquisadora na área de saúde mental. Muitíssimo obrigada, Cristina. Eu agradeço o convite, represento a Universidade Veiga de Almeida e vou complementar, né, as colegas falando sobre a mudança que a sociedade deve ter em relação ao seu olhar para a diferença, não só para a loucura, mas para todas as diferenças que nós temos. Bacana, esse é um ponto importante, né? Hoje, atualmente, a gente tem buscado tratar essa questão do diferente, né? Por tanto tempo, uma pessoa que, um deficiente físico, uma pessoa que tivesse uma doença mental, etc., sempre era visto como uma pessoa para ser retirada do meio social, para ser tratada à parte e atualmente acaba-se com um conceito diferente dessa história, né? Essas pessoas precisam ser incluídas socialmente, precisam ter um olhar diferente, né? Exatamente. Bacana. O que te levou a pesquisar esse assunto? Na verdade, eu tenho uma grande mentora, que é a professora Aline Drummond. Ela é professora da disciplina de saúde mental dentro da universidade e ela também é doutoranda e pesquisadora nessa área, promove estágios. Então, a Veiga de Almeida tem esse interesse em oferecer aos seus alunos, né, essa proximidade da saúde mental. Né? Porque muitas pessoas passam a vida inteira sem se aproximar de um louco, achando que são perigosos e que oferecem algum perigo. E a universidade faz ao contrário, ela promove, né, a união e o encontro dessas pessoas para que os acadêmicos possam transformar suas cabeças e possamos construir uma sociedade melhor. Bacana, eu acredito nisso, né? Possam transformar a sua cabeça. Você sabe que a Bíblia, ela diz uma coisa muito legal, né? Porque diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa conhecer, essa é a fórmula para a gente conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Mas é isso aí, a educação, a informação, o conhecimento transforma a mente. Com certeza. E eu acho que esse é um grande veículo de transformação da sociedade. Então, bacana ver uma universidade cumprindo esse papel, né? É o papel da universidade, mas nem todas cumprem, de fato, esse papel. Então, é muito legal. Queridas, apesar da gente ter dito um pouquinho ali o conceito de loucura no informativo, eu queria trabalhar um pouquinho isso com vocês. O que é a loucura? Talvez a gente possa pensar um pouco assim, né? Tudo aquilo que a gente efetivamente sai de uma certa norma, né? A gente, né, pode colocar isso dentro né, desse termo de loucura, né? E como está se falando, assim, a gente tentou, né, do ponto de vista médico, né? Porque isso, loucura, tudo pode, né? Eu posso ter um devaneio, um sonho, uma fantasia, alguma coisa que sai um pouco disso, do real, do concreto, né? Agora, para o ponto de vista médico, a gente tenta entender onde é que isso passa a se transformar num sofrimento, o que leva a um adoecimento. Né? Então, é um pouco disso que a gente tem. A gente tenta tirar um pouco dessa coisa pejorativa que esse conceito de loucura pode trazer, para tentar trabalhar um pouco do bem-estar e até que ponto isso se transforma no sofrimento. E aí você tem vários tipos, né, que a gente vai chamar de transtornos mentais, que levam ao sofrimento, que a pessoa deixa de estar com condição de exercer a sua autonomia, né, exercer a sua vida de forma plena, né? E aí começa a ter esse prejuízo e é onde então, né, que a gente pode dizer que isso, né, eu acho que a loucura efetivamente não expressa bem isso, né? Então,
a loucura é muito geral. Então, a medicina tenta, de alguma maneira, tentar pensar assim, onde é que isso leva a um sofrimento, a um transtorno, um adoecimento, e aí a gente poder pensar como poder nos aproximar dessa pessoa para que ela possa se recuperar e viver cada vez a sua vida de uma forma mais plena, né? Então, um pouco dentro desse ponto de vista que a gente tenta colocar, porque assim, né, a loucura, você vai poder, né, normalmente esse conceito mais comum, né, assim, né, do linguajar comum, vai estar muito mais referido a esses casos mais graves, né, de adoecimento, né, as pessoas que realmente, né, que ficam de uma situação muito distante, que cometem situações de bizarrice, né, enfim, aí então ficou louco, o cara surtou, ficou louco, não sei o que, né, então geralmente isso está muito mais, esse conceito, né, do comum, está muito mais voltado para essas situações de maior gravidade psíquica, de sofrimento psíquico, né, que são os quadros que a gente poderia estar falando de quadros psicóticos, onde há uma ruptura maior dessa conexão com a realidade, né, e aí então, né, a gente pode falar, né, isso que a gente poderia estar falando do louco, um pouco dessa coisa da desrazão, enfim, né, um pouco dentro desse âmbito, né. Eu, como estudante de psicologia, estudo, né, que Lacan comenta que a loucura não é da ordem do caos e do desespero. A loucura é uma ordem, é uma forma, é uma outra lógica de ser, mas ainda assim é uma ordem. Eu acho que a gente pode enxergar dessa forma. Lacan, que é psicanalista, né, ele classifica a loucura dentro como uma psicose, né? E um sintoma comum é o delírio, que é uma maneira desse sujeito dizer a sua verdade, né? E esse delírio deve ser escutado, né? E a gente escutando, né, essa verdade dele, o que ele pode manifestar pela palavra, ele vai também aplacar um pouquinho a angústia desse sujeito, né? E junto com isso temos já todo um trabalho de oficina terapêutica, né, que a Raquel desenvolve muito bem. E a Universidade Veiga de Almeida, ela comemora anualmente, né, porque em maio é a época de comemoração da luta antimanicomial, né, que é uma comemoração nacional. E nós também já em maio comemoramos, e é o 10º ano, né, que o curso de psicologia comemora, quer dizer, contemplando essa parceria, né, entre as instituições psiquiátricas, possibilitando que os alunos possam vivenciar isso, né? É um momento que esses pacientes, eles levam suas produções, né, fazem teatro, né, eles fazem depoimentos, tem uma mesa só de pacientes, que cada um dá o seu depoimento de vida, e os alunos vivenciam, não só teoricamente, como de forma prática. Bacana, muito bacana essa iniciativa. Eu daqui a pouco quero conhecer um pouco melhor e entender como é que é o evento que vocês fazem, né? E a gente assim, já precisa fazer uma primeira paradinha, nosso primeiro intervalo do programa, mas eu queria voltar com vocês e ainda entendendo um pouco nessa questão da loucura, em que momento a gente pode considerar ou deve se considerar que essa loucura, esse sair de uma realidade ou de uma normalidade, que tantos chamam, né, ela se torna problema? Se é que a gente pode falar assim, onde a loucura deixa de ser saudável, né, e até impulsionadora, porque a gente tem tantos artistas, né? Artistas, né? Como potência criadora, né? Potencial criador que exatamente conseguiram criar porque romperam um pouco. Romperam com barreiras que poderiam ser chamados de loucos. Então, até onde a loucura pode ser um movimento saudável e em que momento ela passa a ser preocupante, deve merecer atenção e deve merecer cuidados, tá? Intervalo e a gente volta já já. Cabeça pra cima.